Estamos começando mais um podcast Clone Music, com muita clareza, com muita transparência. E o objetivo é mostrar o perfil, mostrar a história de vida, a trajetória, principalmente os projetos dos vereadores que fazem o podcast aqui com a gente. Tanto na cidade de Pitangueiras, quanto na cidade de Ibitiúva. É um podcast que facilita a escolha dos eleitores e, ao mesmo tempo, dá a oportunidade do candidato se apresentar, né? E apresentar as suas ideias, suas propostas de governo. Lembrando que nós somos uma empresa totalmente imparcial a qualquer tipo de partido, né, nos podcasts. E hoje eu tenho como convidado especial aqui o nosso amigo Sérgio Luiz. Seja bem-vindo, Sérgio Luiz. Boa noite, Doni. Boa noite. Boa noite. Se quiser falar boa noite. Boa noite, Pitangueiras. Boa noite, Ibitiúva. Boa noite a todos aqui. Eu vou começar com uma pergunta, assim, bem pertinente. Quem é Sérgio Luiz? Sou um cidadão do bem. Sou um cidadão que estamos aí para lutar do dia a dia. Um cidadão pitangueirense, nascido aqui, criado aqui. Fiquei em São Paulo há algum tempo, mas retornei à terra natal. Olha aí. E olha, o que fez teu coração bater forte aí para entrar na política? Foi a vontade de fazer alguma coisa para essa cidade, né, Doni? A vontade de lutar para ajudar um pouco, dar o melhor de mim para essa cidade. Você tem alguma história, né, que você falou que ficou aqui, nasceu aqui, depois foi para São Paulo trabalhar, uma história comovente. Eu até estava ouvindo você falar nos bastidores. Como que foi essa história que eu senti que você estava meio que no fundo do poço, mas depois você deu a volta por cima? Foi algo assim, como se diz, a história do herói relutante. Você relutou para conseguir essa vitória e ter essa conquista. Como que tudo aconteceu? Bom, o que aconteceu foi eu perdi meus pais muito cedo, né? Aos 12 anos eu perdi minha mãe aqui na cidade de Pitangueiras e depois eu perdi meu pai em São Paulo. Nós fomos embora para São Paulo. Aos 14 anos eu perdi meu pai. Fomos morar com o irmão, com o Ditão, né? É daqui de Pitangueiras também. E ele, coitado, ele não tinha muito para nos oferecer e ofereceu o que pôde, né? Ele, dentro de 2 cômodos, onde nós fomos morar, nós vivíamos em 6. Em 2 cômodos. Em 2 cômodos. Em 2 cômodos, né? E ele lutando, trabalhando, e sempre abraçando eu, o meu pai antes de falecer, que ele levou para a cidade lá de São Paulo também, e a minha irmã, menor que eu. Foi todo mundo. Foi todo mundo. Ele abraçou nós 3. Levou para a cidade grande. Mas depois meu pai veio a falecer 1 ano e meio depois que nós tínhamos ido para a cidade grande, para São Paulo. E ficamos junto com ele. E com ele eu saí da casa dele só quando eu me casei, né? Ele segurou a gente até eu me formar para o mundo, para sair. Eu estava em condições de sair sozinho. E essa foi a situação minha. E daí para lá vim trabalhando em metalúrgicas, trabalhando em fábricas, em indústrias. Até depois eu resolvi trabalhar por conta, né? E aí foi que a coisa começou a melhorar um pouquinho mais. Melhorou um pouquinho mais, até vinha a época do... Você lembra do Collor? O presidente Collor, né? Fez um... Congelou tudo, deu um problema danado, aí começou a complicar muitas coisas. Mas foi aí que eu busquei força, que eu renasci das cinzas. Foi ali que eu procurei montar uma firma de pintura em São Paulo e comecei a contratar pessoas para trabalhar para mim. Eu fazia pintura, o pessoal me ajudava na pintura, tinha mais ou menos na época uns 15 pintores trabalhando para mim e mais umas 15 faxineiras que após a obra tinha a limpeza.
Então, desse universo que você estava vivendo, né? Vivendo em 2 cômodos, você acabou virando um empreendedor, um empresário que tinha 30 funcionários. Sim. São, na verdade, 30 famílias que você tinha ali dentro da sua empresa. É uma reviravolta muito grande, principalmente numa cidade como São Paulo, que é um caos a cidade, né? São Paulo acolhe todo mundo, mas também se você não ter cuidado, São Paulo devora todo mundo. Tem Tá? que saber onde pisa, né? Tem que saber onde pisa. Eu, graças a Deus, em 45 anos que eu fiquei em São Paulo, eu nunca pisei fora dos meus limites. Né? Escorregar, a gente escorrega. Mas pisar fora, nunca pisei. Graças a Deus. Nunca usei droga, nunca bebi, nunca fumei, nunca arrumei confusão. Eu sou uma pessoa do bem. Você sempre tinha essa ida e volta para Pitangueiras e voltava para São Paulo? Como que foi? Na época, quando eu estava lá, eu comecei a namorar uma pessoa aqui da cidade, né? E então todo final de semana eu pegava, naquela época tinha o trem, a FEPASA, né? Que vinha de São Paulo, que ia para Barretos. Era 9 horas de viagem. Eu ia falar, rapidinho, né? Rapidinho. Então eu pegava esse trem, vinha namorar, no domingo ia embora. E viajava no domingo à noite, já chegava na segunda-feira direto pro serviço. Nossa. Então, essa foi a minha vida. Mas aí, depois eu comecei a ficar por lá, não deu certo o namoro aqui, comecei a namorar por lá. Já troquei a situação. Mas, já. A distância aí deu... A distância falou mais deu uma alto. ajudada, né? Ajudou bem. Mas olha, tudo isso, né? De mudar de uma cidade pequena para uma cidade grande, trabalhar, morar em casas que são alugadas. De repente, eu conheço muitas pessoas que moram em São Paulo, que moram em casas que de repente o dono já pede a casa, e eu ouvi você também contando algo nesse sentido nos bastidores. Sim, houve uma ocasião, isso aí já algum tempo depois que eu estava em São Paulo, eu construí em São Paulo e o irmão teve que voltar para a cidade. Aqui de Pitanga se aposentou, né? Ou viveu uma vida melhor no interior. Aí ele conversou comigo, falou, eu vou vender a casa. Tudo bem, vendeu a casa e eu tive que pagar aluguel. A casa não era mais dele, até quando ele pôde ajudar, ele ajudou. Né? Aí ele vendeu a casa, eu falei, bom, eu tenho que morar. 2 coisas que você não vive sem, é morar e comer. Sim. Né? Eu tinha que morar. Aí quem comprou a casa, é óbvio que não ia deixar eu morando na casa. Sim. Me cobrou aluguel. Bom, cobrou aluguel, sem problema. Só que, até quando eu pude pagar um aluguel foi bem. Aí eu perdi o emprego, você vai reviravolta novamente. As variações. Aquela roda, né? Perdi o emprego, fiquei sem poder pagar o aluguel. O que aconteceu quando você não paga o aluguel? Despejo. Ordem de despejo. Tive uma ordem de despejo, poxa, eu entrei em desespero. Na época eu tinha 4 filhos de menor e a mulher. Eu sentei numa escada, que eu morava na parte de cima, e eu chorava por dentro, sabe? Pra ninguém me ver eu chorar. E pedindo a Deus o que eu ia fazer, que caminho tomar. Mas Deus ouve a gente de tudo quanto é maneira, né? Sim. Você não precisa falar. Sim. Ele te ouve. E eu saí caminhando, encontrei uma pessoa, um vizinho que sabia quem tinha uma casa para alugar, e eu fui atrás dessa pessoa. Cheguei, falei com essa pessoa. Ele falou, não, eu tenho uma casa lá, mas não tem porta, não tem janela, não tem nada. Eu falei, eu posso ver a casa? Ele falou, não, mas não tem porta, não tem janela. Eu falei, eu posso ir lá ver? Ele falou, pode. Por incrível que pareça, eu cheguei lá, o mato estava mais alto do que a casa. Você voltou de novo pro fundo do poço. Lá embaixo. Aí eu voltei lá, falei com o proprietário, olha, eu fico com a casa. Mas o senhor tem condições de entrar lá dentro? Eu falei, eu vou deixar em condições de entrar. E assim foi feito. Consegui reverter a situação da casa. Entrei eu com a minha família. E eu, minha família, aí foi uma sobrinha minha daqui da cidade morar comigo.
Eu achei aquilo muito legal, muito bacana, né? Então, ela não se importou onde eu estava morando, ela quis fazer junto. parte da família, tá junto, sabe? É, ela mora aqui em Pitangueiras hoje, tá bem aqui, graças a Deus, né? Eu fico feliz com isso também, fico comigo um bom tempo. E foi aí que foi começando a encaixar tudo novamente, as coisas. Então, esse é um pouquinho da história do Sérgio Luiz, para a gente conhecer como que foi a vida dele, a trajetória, e está sendo. E agora, ele como candidato a vereador, eu te pergunto agora, vamos entrar num assunto agora, que é o que a gente veio fazer aqui. O que um vereador faz? Qual o seu papel na Câmara dos Vereadores? Tem muita gente que tem dúvida e ele vai explicar para a gente aqui. O papel de um vereador na Câmara é o seguinte, é fiscalizar. É fiscalizar e é olhar o que o prefeito está fazendo, o que está acontecendo na cidade, o que está sendo feito com o dinheiro da cidade. É um fiscal do povo. Você entendeu? Esse é o papel do vereador. Nada mais que isso. Você entendeu? É fiscalizar. Fiscalizar se está tudo certo, tudo em ordem. Esse é o papel do vereador. E também no Executivo vocês fazem as leis. Fazemos a lei, levamos para o Legislativo, né? Para ver se está tudo ok. É fato que para um projeto sair do papel não é tão fácil, como parece, como as pessoas pensam. Tem que ser aprovado. Os projetos passam na mão de todos os vereadores, né? Inclusive o presidente da Câmara, do prefeito, e isso tem barrado alguns projetos e tem projetos que são aprovados. O que você fará para que os outros vereadores aprovam o seu projeto? Duane, eu sempre digo, o diálogo. Sempre o diálogo. O diálogo acima de tudo, certo? O diálogo, bom papo, boa conversa, boa amizade. E vamos ver o que está acontecendo, por que aquele projeto não foi aprovado. O porquê que os outros colegas não quiseram aprovar aquele projeto. O que há de errado nesse projeto? Então, aí que entra o diálogo. Olha, Sérgio, esse projeto não pode ser aprovado por isso, por isso, por isso. Eu vou tentar provar a eles que aquele projeto pode ser aprovado porque vai dar certo. Mas tudo isso com o diálogo. Perfeito. Entendi. Muitos vereadores querem buscar recursos, né? Como funciona essa relação, né? Onde buscar recurso, quando buscar recurso, com quem, né? Isso é demorado, é burocrático, tem que bater na porta de alguém? Você tem, se for um recurso através de um deputado estadual, você vai bater na porta do deputado estadual. Se for através de um deputado federal, através de um deputado federal. Vamos buscar recursos com o nosso governo de São Paulo. Vamos buscar recursos com o governo federal, através de um deputado federal. Depende para que seria esse recurso. O tamanho da obra que vai ser feito com esse recurso, né? E onde vai ser usado esse recurso, dependendo do tamanho do recurso, você vai ter a pessoa certa para falar com a pessoa certa também. Ou estadual ou federal. Muito bem. Mostrando clareza aqui como que funciona, né, a Câmara, como que funciona o papel do vereador, como que funciona a busca de recursos. Tem muita gente que não tem essa noção e às vezes confunde as coisas, acha que vou lá, eu vou asfaltar uma rua, eu vou lá, eu vou fazer casas, e a pessoa não faz casas, né? Não faz. O vereador, né, na verdade, ele cria projetos, né, no legislativo, correto? Isso. E tem que ser passado pelo prefeito, por todos os vereadores. Pelo executivo. Sim. E, na verdade, depois de tudo isso, que o processo vai andamento, né? entrar em andamento.
Então, às vezes as pessoas não entendem isso e é bom ter essa clareza para você estar escolhendo a pessoa certa, quem entende como que funciona isso. Talvez tem candidatos a vereadores que simplesmente não sabem qual que é o papel de um vereador, tá? Isso é jogar seu voto no lixo. Bora lá. Quais são seus projetos como vereador se eleito? Dona, olha, eu tenho vários projetos, certo? Um deles eu posso citar uns 2, 3 para você. O primeiro seria a inclusão diurno e noturno também, se acaso for, né? Da criança na escola, o dia todo, né? Se ele estuda meio período na parte da manhã, ele ficaria de manhã até a tarde. Integral, período integral. Na parte da tarde, o que ele poderia fazer, o que estuda de manhã? Ter uma horta comunitária, né? Ensinar essa criança a trabalhar, dar valor a essa criança. E aquele que ele vai produzir naquela horta, trazia para dentro da escola, para sua própria alimentação. E levasse também um pouco para casa no final de mês, no final de semana, levasse um pouco também. Esse é um dos meus objetivos. Eu não posso deixar de perguntar, a gente sabe que o sistema, né, tanto isso você está citando nas escolas públicas, né, sim, e nas escolas estaduais. A gente sabe que o número de funcionários, tanto como professores, quanto a pessoa que faz a limpeza, tem um número limitado de pessoas. É possível a contratação de mais pessoas para que isso funcione? Olha, eu vou falar para você uma coisa. A cidade está crescendo. A cidade está crescendo, tem que ter mão de obra. Tem que ter escola, tem que ter estudo. Entendeu? Tem que ter comida, tem que ter hospital. Temos que ter saúde, não tem? Então, se tem que ter tudo isso, tem que ter mão de obra. Como que a cidade está crescendo do jeito que está crescendo? Todo mês nasce um bairro aqui na cidade. Todo mês nasce um bairro aqui nessa cidade aqui. Então, se está nascendo bairro, tem que nascer trabalho. Tem que nascer um viver para essas pessoas. Como que essas pessoas vão viver aqui? Só tô vendo o bairro aumentar. Aumenta bairro. Eu não estou vendo a criação de emprego. Eu não estou vendo a criação da saúde. Eu não estou vendo o bem-estar desse cidadão que está vindo para cá. E essa mão de obra que você está falando do trabalho seria os novos professores, novas pessoas trabalhando como faxineiros, sim, inspetores. Sim. E até a criação, talvez, trazer algumas empresas para cá para criar serviço para essas pessoas, né, dona? Incentivar essas pessoas a vir para Pitangueiras, né? E é lógico, onde cabe o governo estadual, o governo municipal, que seria nós aqui, a criação de creches. Você tem uma creche, você vai ter que ter um atendente na creche. Você vai ter que ter pessoas na creche. Vai aumentar a guarda, você entendeu? Aumentar mais a mão de obra aqui nas escolas, que você tem que ter o faxineiro, você tem que ter o diarista lá, ou a pessoa que cuida das crianças. Você tem tudo isso. Aí aquela sequência. Aquela sequência. O projeto puxa sendo aprovado, buscando recursos. Lá. Volto a falar, né? Estou fazendo uma entrevista, entendendo o projeto do Sérgio Luiz. Quero que vocês também fiquem a par. E seguindo essa mesma linha, eu queria saber qual a sua causa, o seu propósito inabalável. Vamos falar sonho. Aqui para a cidade? Sim. Essa cidade está melhor. Ficar melhor do que está. Porque essa cidade, ela está meio esquecida, viu, dona? E eu fazendo a carreata aí, você vê coisas que você fala, não é possível que isso está em Pitangueiras, né? Está muito abandonada a cidade. Eu gostaria de ter mais, que esse pessoal mais lá de trás viesse mais para cá, perto da gente. Você entendeu? Isso com uma cidade mais limpa, uma cidade mais fácil de se conviver,
né? Mais inclusão social, que não tem. Aqui não tem. O que você tem aqui? Né? Nós temos um hospital aqui, nós não temos uma UTI nesse hospital. Nós temos em Ribeirão. Às vezes não é viável você ir para Ribeirão. Você chega passando mal, você tem que ser atendido urgente aqui. Às vezes não tem uma ambulância para te socorrer para Ribeirão. Como é que faz? Como eu já precisei de hospital aqui, o meu caso não foi tão grave. Mas foi meio complicado para ser atendido. Mas fui atendido. Mas poderia ser mais ágil. Você entendeu? Mas... Olha aqui, falando sobre lá dentro da Câmara. Caso haja uma situação de corrupção, né, em quase todas as cidades, municípios, a gente tem visto, né, vivido isso, entre vereadores, qual seria a sua atitude, o seu comportamento? Bom, primeiro lugar, no meu caso, não vai ter corrupção. Que de onde eu vim, eu nunca precisei levar nada dos outros. Eu sempre lutei para ter o que é meu, certo? E não preciso mexer nada, não preciso ser corrupto, não preciso ser um sem vergonha, tá? E se vir para mim com essa proposta, não vai ter acordo comigo. Comigo não tem acordo, certo? É para trabalhar para o bem, é para trabalhar para o povo, para trabalhar honestamente. Você quer roubar? Você vai roubar lá fora. Aqui dentro não. Aqui é a casa do povo, aqui é para lutar, aqui é para fazer. Não é para levar nada dos outros daqui. Então por que você vem me oferecer corrupção aqui? E você acionaria uma denúncia? Faria uma denúncia no caso? Olha, eu posso conversar com essa pessoa, ou esse grupo que vem me fazer uma tentativa, um acordo desse, querer que eu faça um acordo desse, tentar fazer ele mudar de ideia. Caso não, eu tô fora desse jogo aí. Eu tô fora e se for preciso, faria uma denúncia sim. Sérgio, há projetos impugnados por causa de conflitos internos ou particulares ou outros, né? Esses processos impugnados poderiam ser resolvidos, podem ser resolvidos pela sua visão. Eu sei que você, para estar sendo um candidato a vereador, você tem estudado isso há tempos, né? Há anos. É possível que, através de conflitos internos, isso possa ser revertido? Sim, tudo. Foi o que eu disse para você no começo. O que a gente chama de panelinha. Tá. Eu não queria falar isso aí não, mas... Não, né? Mas foi o que eu disse para você. Se tem 10 que quer fazer e tem um que não concorda, vai ter que ser aprovado por todos. Se eu não concordar, então pode ser revertido. Por que você não concorda? Então vamos conversar. Não vai, pelo menos, se não conseguir se reverter a situação, não vai ser praticada essa corrupção. Tá? É até engraçado, porque assim, a gente vê que de repente um projeto que possa beneficiar a população, né? Estou fazendo uma pergunta até. Uma pergunta e um questionamento. Ela possa ser impugnada pela uma porção de pessoas que é a oposição. E quem sai prejudicado com isso é a população. Povo. O povo. Isso que você entendeu? Eles não querem nem saber. Certo? Que se dane. Se eu tô comendo, a minha casa está abastecida, eu quero que o povo entre no buraco para não falar outra coisa. E como que se resolve isso? Diálogo. Vamos resolver isso, que isso não tá certo. Por quê? Por que você quer fazer isso assim, assim, assim? Vamos procurar o melhor. É possível apresentar isso à população? Ou à perseguição? Você pode ter certeza que vai ter perseguição. Alguém vai se doer muito, né? É a mesma coisa eu chegar em você agora, tentar puxar essa corrente que você tá no pescoço aí. Você vai se movimentar contra mim. Sei lá, que você não vai tirar nada, você entendeu? Então vai ter uma perseguição em cima de quem tentar fazer isso, é lógico, é óbvio, né? Porque se alguém disposto a fazer tudo isso, então tem alguém disposto a brigar para que você não faça de outra maneira. Concorda? Agora eu quero fazer um apelo
Chegou a hora do meu apelo para a população. Muita gente, né, fica conversando, né, eu até gosto de falar, conversando na esquina, que pode ser em qualquer lugar, né? Pode ser no salão de beleza, pode ser na barbearia, no boteco, no barzinho, mas por que não assistir uma sessão da Câmara e ver o que eles estão discutindo lá? Eu convido a população a estar de portas abertas à Câmara Municipal. Vá lá, assista, vê quem que está querendo fazer o bem, vê quem que está puxando o freio de mão para que as coisas não aconteçam, que trava a cidade. E além disso, né, é tudo transmitido ao vivo. Se você não quiser ir lá, dá para você assistir da sua casa. Então você vai passar a conhecer os vereadores eleitos. Então antes agora, né, nesse momento, né, estamos numa fase de escolha dos próximos vereadores que vão estarem representando Pitangueiras e Ibitiúva em 2025. E depois que eles entrarem, não tem mais jeito. A gente vai ter que caprichar na escolha, analisar todos, para que o nosso voto seja... Eu também estou aqui como eleitor, né? E depois de eleitos em 2025, não deixem de ir na Câmara. Dona, mas é o seguinte, mas há um incentivo, 50% dos eleitores, vamos dizer assim, não sabe que ele pode entrar lá na Câmara. Muito mais, hein? Muito mais, eu acredito sim, entendeu? Não sabe que ele pode chegar até lá, para dar a opinião dele. Ele não sabe que ele tem voz forte lá, que ele tem voz ativa lá dentro, certo? Ele já se assusta ao chegar ali, certo? Porque ali dentro eu vou encontrar com o doutor não sei quem, fulano não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem. E o coitado do lavrador aqui fora, do mais simplesinho aqui, tem medo, fica até inibido de entrar lá. Você já recebeu um convite para entrar lá dentro? Nunca. Você entendeu? Eu falo aqui, quem recebeu um convite para vem aqui na Câmara que eu quero falar com você? Ninguém falou isso até hoje, você entendeu? E outra, e tem aquela turma, que eu vou ser franco aqui para você. Quanto pior, melhor. Ou não é? Ou eu tô mentindo? Eu tô falando alguma besteira? Não tô. Porque eu sei disso, caramba. Não precisa ninguém me falar disso. Eu ouço isso aí. Eu falo, eu vivo isso aí. Entendeu? Eu fico inibido de chegar na Câmara. Pô, só vai eu lá na Câmara. Os caras vão olhar pra minha cara e falar, o que você quer aqui? É capaz de pegar um segurança e falar, põe esse cara pra fora. É possível. É. É possível. Você pode ter certeza disso. É possível nas condições, né, de desacato, né? Sim. De desacato, às vezes uma pessoa que tente colocar a voz ativa e começar a falar alto, eles realmente acionam segurança. Mas se o povo todo se unir, e for, né? O povo se unir, muita gente sentar lá, a força do povo sim, é a força que coloca o candidato lá dentro, é a força que tira, mas o povo não fiscaliza a própria Câmara. Exatamente. E você pode começar fiscalizando agora, você também, com seu voto. Você tem a força agora, no dia 6 de outubro. Pô, vamos analisar direito isso aí. Ó, eu não tô prometendo nada. Eu não tenho nada para prometer. Não tenho nada para prometer. A minha única promessa é fazer o bem, trabalhar, ser honesto e ajudar quem precisa. É isso que eu quero fazer. Eu tô lá pelo salário? Não. Eu vou trabalhar porque eu preciso de dinheiro também. Mas não é que eu preciso de tudo aquilo. Certo? Eu vou trabalhar pelo povo. Certo? Se o meu salário fosse 2.000, eu ia trabalhar pelos 2.000 e pelo povo. Como eu sei que um vereador é bem pago hoje. É bem pago ou não é? Ou eu tô falando besteira aqui? Se eu estiver falando besteira, você me corrige. Porque eu não tô falando besteira. Então... O salário de um vereador hoje está 9.901. São as nossas fontes aqui. E é por isso que muita gente, né? Muita gente se interessa. E mesmo sem saber,
administrar a própria vida, né? E, às vezes eu falo, parece que é uma forma arrogante, mas não, é o bem, eu falo isso pelo bem do povo humilde, o bem pelo povo que é carente, que precisa de novas leis inteligentes, precisa de uma administração dentro da Câmara, de uma administração competente, de um grupo com um pulso firme para que as coisas aconteçam. Agora, se a pessoa não consegue administrar a própria vida, com todo respeito, não deveria nem se candidatar. Sérgio, você que andou pelas ruas da cidade pedindo votos aos seus eleitorados, chegou a presenciar alguma promessa ou ouvir alguma promessa absurda de outros candidatos? Você acabou de falar, é absurdo que não dá nem para repetir o que você ouve por aí. Você entendeu? É um absurdo as promessas que esses caras fazem. Não tem condições. Eu estou falando isso, né? Te perguntando isso, porque tem perguntas que não fazem sentido e as pessoas podem cair nessa armadilha. Sim. Promessas que não é impossível de cumprir. De se cumprir. E você chegou a presenciar, ouvir de alguém algo que... O leitor não sabe levar pelo lado. Esse cara não vai conseguir fazer isso, porque para ele fazer isso ele vai ter que ter o voto de mais os colegas de trabalho deles. Eu não sei se é 12 ou 13 no caso aqui, vereadores, tá? 13. 13, né? Então, mas é inviável. Tem promessas aí que você fala, não é possível. É a mesma coisa que eu falo para você, a hora que acabar nosso podcast aqui, você passa lá em casa que eu vou te dar uns 2 quilos de barra de ouro. Eu não vou ter isso para te dar. Então, sei lá. Eu falo até no sentido de prometer pavimentação de ruas. Eu vou pavimentar, eu vou fazer, eu vou... como eu tinha até falado antes, eu vou construir casas populares. E não é bem assim que funciona, né? É necessário que o projeto seja aprovado pelos outros vereadores. Sim. Existe um processo, não é bem assim que funciona. Então, procure uma pessoa para você votar, tá? A gente está entrevistando o Sérgio Luiz, você está fazendo uma análise dele aqui, tem outros candidatos, eu sou também um eleitor, e a gente busca por candidatos que tenham instruções, candidatos que tenham um mínimo de informação, um mínimo de informação, de conhecimento, um mínimo de comunicação para que possa, na hora de buscar um recurso, saber conversar, saber se expressar, né? Se expressar. Então isso aí é fundamental. Não dá para votar em qualquer pessoa que te ofereça lá um saco de cimento ou milheiro de bloco. Não dá. Uns tijolinhos aí não rola. Aí você vai ter isso hoje e depois 4 anos de sofrimento. Não dá para trocar, hein? Então, no caso aí também, o que acontece? Eu não vou prometer. E não vou falar para você que eu vou fazer. Não vai depender só de mim. O que eu posso falar para você e para o leitor é que eu vou tentar convencer os meus colegas a fazer o melhor para a cidade. Você entendeu? Não estou prometendo nada, eu não tenho condições de prometer porque eu não vou cumprir. Não vai depender só de mim. Vai depender dos colegas de trabalho que ali estão. Você entendeu? Vai depender do legislativo e do executivo. Você entendeu? Então não é só de mim. Não vou te prometer. Não vou prometer para ninguém. Agora, se chegar até minhas mãos, porque para ser feito aquilo, se eu analisar, então vamos tentar conversar
convencer os outros amigos, os outros colegas de trabalho, a fazer aquilo que é pro bem da cidade, que é pro bem da população. Você entendeu? Agora, a promessa, eu não tenho condições de cumprir, de prometer nada. E não vou prometer, porque eu não estou aqui para enganar ninguém. Você entendeu? Como você bem disse, você tem 1 minuto para votar e tem 4 anos para se arrepender. Boa frase. Eu vou entrar aqui numa pergunta extensa, vou ter que ler ela aqui, ó. Falando em vereadores também, né, continuando, que é o nosso assunto principal, todos nós sabemos que tem vereadores sem experiência para administrar. É possível trabalhar com esse tipo de vereador que não entende nada do assunto? É uma boa pergunta. Bom, é o seguinte, tem muitos que você sabe que tem muitos que não entendem nada do assunto. Tá ali, às vezes, pelo salário, né? Mas é possível, sim. Como é possível, você fala para mim? Você vai pôr um burro lá? Não. Você vai chamar esse cara, vai conversar e vai orientar ele como que tem que ser feito aquele serviço, né? Alguém vai ter que explicar para esse camarada e fazer ele conhecer o que é feito ali na Câmara, né? Mas é possível, desde que ele seja bem instruído também e com boa instrução. Sérgio, olhando aqui, ó, para essa câmera aqui, eu queria que você me falasse para a população por que você acha que o eleitor deve confiar o seu voto a você. Bom, o leitor deve confiar em mim porque eu sou honesto, sou de berço, fui criado em berço, sei o que é honestidade, sei o que é passar dificuldade, sei o que é querer fazer as coisas pelos outros, sempre procurei ajudar as pessoas e não vai ser agora, se eu estar lá, eu quero ajudar a pessoa também. Muito bem. Agora, só para as pessoas conhecerem o outro lado do Sérgio. O Sérgio é uma pessoa, um convidado, uma pessoa séria, que trabalha muito, viaja, vai para São Paulo, já foi para o fundo do poço, reergueu, foi empreendedor, já deu emprego a 30 famílias. Então, dá para ver que você é um homem capaz. Mas, além dessa seriedade, eu sei que você é uma pessoa que é irreverente, né? Irreverente, perdão. E que tem um caso muito engraçado para contar pra gente aqui, que você contou nos bastidores, que fiquei sabendo que você é cantor. Cantor, eu não sei o que é cantor. O cantor que eu conheço é um cara profissional, Roberto Carlos, né? Vamos dizer assim, que eu gosto muito. Mas eu já tive envolvido com a música, sim. E onde você participou? Rapaz, você foi buscar lá no fundo do poço mesmo, hein? Isso daí eu não esqueci, não. Não esqueci, então, dona. Isso aí foi em 1988, 89, uma coisa assim. Eu era garotão ainda, não era casado, era solteiro. E a molecada gosta de farra, né? E eu achei de cantar no programa Silvio Santos. Programa de calouros? Programa de calouros, show de calouros do Silvio Santos. Quem que era o jurado? Naquele tempo, se eu me lembro bem, era Antônio Fonzar, Pedro de Lara, Aracide Almeida, a Silvinha, né? A saudosa Pedro Silvinha. de Lara. Rapaz, onde eu fui me meter, viu, meu? Aracide Almeida. Aracide Almeida, o terror dos calouros, viu? Então eu fui até lá. E como que você foi chamado para entrar? Você estava nos bastidores, estava nervoso? Sim. Eu iria ver um ídolo que eu nunca tinha visto, né? O saudoso Silvio Santos, né? Por sinal, empreendedor, empresário. Tal, quase presidente. Silvio Santos. E naquela época lá, não existia o celular, televisão era para quem podia, né? Tinha um nível social mais elevado, né? Então naquela época que eu morei aqui na São Vicente, a São Vicente toda parou. Quando soube que eu estava no Silvio Santos, falando pro outro. Na São Vicente, na usina São Vicente. Rapaz,
E todo mundo... Você não tem esse arquivo, não? Não tem, esse arquivo eu não tenho. Não tem mais hoje com as redes sociais abertas. Aí se procurar, Pode acho ser que que acha. ache, hein? Acho que... E como que você foi chamado lá? Eu fui chamado, né? Imita aí o Silvio chamando. Ai, meu Deus do céu. O Silvio... Oi, vamos chamar mais um candidato? Pode entrar, pode entrar. Não, eu não entrei. O Valentino Guzzo me deu um empurrão, rapaz. Eu fui parar no meio do palco, cara. Eu fiquei meio sem jeito, mas eu... Na frente do Silvio Santos, na frente de mais de 500 colegas de trabalho, naquele caso, como ele diz. Não, esse programa... Não, pelo esse amor programa de Deus. Era sensacional para as tardes de domingo, né? Sérgio Malandro tava? Não tava. Não tava, não. Por que ele te empurrou? Porque quando o Silvio chama, tem muita gente que não entra. Fica apavorado, né? Você vai dar de cara com o quê lá? E você saiu patinando? Não sai bem patinando não, mas sai bem perdido, sabe? Sai bem perdido. E até hoje tem uma amiga aqui na São Vicente, que não vou citar o nome dela agora, mas ela sabe de quem eu tô falando. É você mesmo. Toda vez que ela me lembra... Começa com que letra? Com a letra M. Só para ela saber. Só para ela saber quem é. Esse é seu nome, agora tem seu apelido. Seu apelido não vou falar, não, senão vai dar muito na cara. Então, mas isso foi uma passagem. E o Silvio, o que falou para você? Não, o Silvio Santos perguntou que música eu ia cantar. Eu falei que música ia cantar, pedi pro maestro dar o início. Deu o início, eu cheguei até o meio da música, né? Qual que foi a música? A música foi Desabafo. Desabafo? Desabafo. A Gracida Almeida deu uma desabafada em cima de mim lá, que eu vou te falar um negócio Do Roberto Carlos. Do Roberto Carlos. E o que ela falou? Ela apertou a campainha lá. O Silvio Santos perguntou por que ele, na parte da música, tem uma parte que, para quem conhece a música, né? Por que eu rolo na cama? Né? Foi nessa parte que eu me atropelei, né? Aí ela falou, ô Araci, por que ele rola na cama? Manda esse camarada enrolar do corcovado. Mas você sabe que a fase de adolescente da gente, a gente faz 1001, né? Então, olha, e tem que ter esse lado, tem que ter esse lado... Irreverente, o lado brincalhão, o lado sério, né? O lado da hora de falar sério, o lado que você às vezes está nervoso. Nós somos humanos. Somos humanos. Somos humanos. Né? Falar sério, pegar firme, como agora na política é sério. Fazer um serviço sério, um trabalho sério. Eu quero ser um candidato sério, certo? Eu não quero falar, você prometeu. Não estou prometendo. Além do Silvio Santos e além da... É Iraci, né, que ela chama? Araci. De Almeida. Quem que é sua inspiração agora na política? Olha, pode ser que... Araci não é, não. Araci né? não é, não. Não dá, não, porque... Mas agora falando sério, quem que é a sua inspiração na política e por quê? A minha inspiração na política é a direita. A direita nada mais que o Bolsonaro, né? Por quê? Porque eu achei a proposta dele, o que ele quis fazer por esse país, me convenceu. Me convenceu de tudo que eu vi lá atrás. Pô, de parar, eu tinha que parar de estar pensando, ó, só voto errado. Quando eu voltei no Bolsonaro e vi o projeto dele para fazer, eu falei, esse é o cara. Essa é minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Gosto do Bolsonaro, sou fã do trabalho dele, você entendeu? Ele quis fazer, ele tentou fazer, não deixaram o cara fazer, não deixaram o homem trabalhar, pô. Eu sou Bolsonaro e vou continuar sendo Bolsonaro, sou da direita. Certo? Agora, quem não concordar comigo, paciência. Mas essa é a minha opinião. E a opinião está aí para ser discutida ou concordada, sim. Sérgio, foi um prazer bater um papo com você hoje. Prazer foi todo meu. Muito bom. Tenha sucesso aí nessa trajetória que a gente tem mais aí muitos dias para você aí pedir voto pro pessoal assistir esse podcast aí várias vezes, entender suas propostas, o que você pretende fazer dentro da Câmara. E queria agradecer o pessoal que acompanhou a gente até agora, até na hora
Aracide Almeida e Até... eu queria que você deixasse suas considerações finais nessa câmera. Aqui, o seu nome na urna e também o seu número. Meu nome da urna é Sérgio, pai do Bruno da Saúde. Quem é o Bruno da Saúde? O Bruno da Saúde é o gordinho que dirige a van, que leva o pessoal daqui para a cidade. E o meu número de urna é 28321. É muito fácil. Pense direito, pense certo, vote correto. Vote no Sérgio Luiz. Muito bem, mais uma entrevista com mais um candidato a vereador para Pitangueiras e Ibitiúva, mostrando clareza, transparência. Esse é o nosso objetivo, para que isso facilite o seu voto, o meu voto também, e também para o candidato que está fazendo o podcast poder mostrar toda a sua trajetória, né, toda a sua história de vida, seus planos de governo, e que isso facilite para todos a escolha de um bom candidato, para que 2025 tenhamos um governo próspero. Até o próximo podcast.